queridíssimas! Eu sou a Natália Duarte e nós estamos começando mais um Entre Elas, o nosso espaço para conversar sobre e entre elas. Eu sou a Natália Duarte, nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica estética e amante da psicanálise e comportamento alimentar. Durante o programa eu darei algumas iscas nutricionais para vocês, mas hoje a nossa entrevista é com a maravilhosa Débora Alckmin, que está aqui mais uma vez com a gente no programa, nossa sommelier. Hoje nós vamos falar sobre assuntos muito legais, sobre como servir o vinho na temperatura adequada, como identificar se o vinho está estragado ou não, quais são as características que nós devemos pensar na hora de servir um vinho, na hora de experimentar o vinho, como armazená-lo, para que ele possa... Quanto tempo você pode guardar um vinho fechado, quanto tempo você pode guardar um vinho aberto, e nós teremos essas orientações todas da maravilhosa Débora, que sabe tudo sobre esse assunto. Apresente-se para nós primeiro, porque tem gente que ainda não te conhece. Bom, eu comecei no mundo dos vinhos há 23 anos atrás. Sou formada por São Paulo, pela ABS, Associação Brasileira de Sommelier, pela Enocultura W7 e fiz ESS o ano passado na Itália. Uau. Mas não sei tudo sobre vinho. O mundo do vinho ele é muito amplo. Hoje eu trabalho numa importadora de vinhos e também em um restaurante italiano. Mas sabe bastante, mais do que a maioria aqui, com certeza. Então vamos começar. Queria saber o que você deve pensar, né, ao armazenar um vinho. Você comprou o vinho do mercado, como armazená-lo de uma forma que ele fique um armazenamento adequado? Nós sempre pensamos em, primeiro, visualizar o que aquele vinho vai representar, se eu tenho ou não que armazená-lo. Então, se é um vinho reserva, por exemplo, nós vamos ter que armazená-lo da melhor forma. Como que nós podemos fazer isso? Colocando ele horizontalmente dentro de uma adega, ou até mesmo se você não tem uma adega, pode colocar lá no fundo do seu guarda-roupa. Por quê? Porque ele vai estar deitado, vai estar sem iluminação, não pode ter muita iluminação, e também tem que estar num lugar fresco. E você vai armazená-lo ali durante o período que você precisa, sendo um vinho reserva, um vinho de guarda. Essas são as características principais para você armazenar um bom vinho para 5, 10 anos, 15 anos e depois degustá-lo. E me conta uma coisa, o que leva uma pessoa a armazenar um vinho por tanto tempo antes de consumi-lo? Existem algumas características que o vinho, depois de armazenado um determinado tempo, principalmente os vinhos que são reserva. Os vinhos reservas, eles passam 12 meses em carvalho, ou 24 meses em carvalho, ou 36 meses em carvalho, e você está guardando aquele vinho. Ele acaba que mudando as suas características com relação ao armazenamento adequado em contato com a rolha, ele continua o envelhecimento dele. Então existem algumas pessoas que, por exemplo, compram um vinho no ano que o filho nasceu. Por quê? Quando o filho tiver 18 anos, ele vai abrir aquele vinho bem armazenado e aí ele comprou 2 ou 3 garrafas da mesma safra, ele pode degustar depois de 18 anos, depois de 19 anos, depois de 20 anos, e ele vai verificar essa diferença em cada uma dessas garrafas sendo abertas em momentos diferentes. Uau, isso é muito interessante! Então você já faz uma compra planejada para experimentar as diferentes nuances do Sim. vinho, dependendo do tempo de armazenamento dele. Que bacana! E aí, nesse caso, se é um vinho reserva, né? Só vinhos reservas que valem a pena armazenar? Sim, Os demais é exatamente. para consumo imediato, é isso? Exato. A gente tem mais ou menos uma ideia
de vinhos que possam até passar por carvalho, 12 meses, por exemplo, que é permitido, né, pela legislação do mundo dos vinhos, de velho mundo, porém, você acaba tendo essa ideia de armazenamento pelo menos 10 anos, se é um vinho que passa por carvalho. Esses vinhos mais envelhecidos na garrafa, que ficam na vinícola, já é uma estratégia da própria vinícola de vender ele já envelhecido na garrafa, sem ser no carvalho, é? Sim, geralmente as vinícolas de velho mundo, eles fazem muito essa questão de passar o vinho por carvalho durante um determinado período que o enólogo que vai estipular e posteriormente deixar o vinho descansando dentro da própria vinícola. Essa venda, geralmente, a gente chama de en premier. E essa venda é aquela venda que a pessoa quis comprar um vinho daquela safra que foi muito bacana e foi o mesmo ano que o filho nasceu. Então, ele vai esperar o vinho ficar pronto, e isso eu tô falando de fermentação, tô falando de envelhecimento na barrica de carvalho, o envelhecimento dentro da garrafa, armazenado antes ainda, né, na vinícola, para depois chegar até o cliente final. Então, existe todo esse processo até a pessoa receber esses vinhos en premier. E como é que a pessoa tem o conhecimento de que a safra foi muito boa? Ela precisa estar bem antenada, né, não? Sim, o mundo do vinho ele é muito amplo e a gente tem alguns sites que você pode acessar que você acaba vendo por esses sites, e também existem as pontuações de algumas pessoas, né, que são entendedores de vinho, e dentro dessa classificação do que eles estão esperando, do que foi aquela safra, com todo um terroir propício, aí a gente acaba sabendo, né, e eles falam também como que foi todo o plantio, né, toda a época de plantio, porque tem que chover a quantidade correta, tem que fazer tudo sol, controlado, é tudo né? controlado. O terroir precisa ser incrível, impecável para dar bons frutos e a vinificação do vinho ser um sucesso. Mas vamos voltar agora para a casa da pessoa. A pessoa compra o vinho, como escolher a taça do vinho? Se faz muita diferença uma taça muito grande, de muitos ml, ou uma taça menor? Me fala sobre a taça. Como escolher a taça? Taça de acrílico, eu já vi muitos lugares de degustação de vinho que usa taça de acrílico porque a pessoa fuma também, tem que ser do lado externo. E aí tem medo de deixar vidro, as taças de cristal do lado externo e bota a taça de acrílico. O cliente reclama que está usando taça de acrílico e tudo isso acontece. Me fala um pouco sobre a taça. A taça, de modo geral, nós sempre indicamos a taça de cristal, tá? Porque ela já tem um formato, a espessura dela é mais fina, então você tem a possibilidade de entender melhor todas essas características do vinho que nós falamos, tanto a visual quanto a gustativa, né, a olfativa. Então, assim, existem formatos de taças diferentes? Existe. Então o maior é para vinho tinto, um pouquinho menor é para vinho branco. Para espumantes, champanhes, cavas, a gente usa a flute, que ela é menorzinha e mais comprida, mesmo porque nós não giramos um espumante, porque senão vamos perder o gás. Né? Isso, exatamente. Então, nós temos vários modelos de taça de várias marcas, inclusive, né? E é a mesma coisa de um copo de vidro. Então, cada marca tem um modelo de copo. Mas aquele copo, mesmo sendo modelos diferentes, você pode utilizar para a mesma bebida. Então, geralmente nós utilizamos a taça de cristal, porque a gente consegue analisar muito melhor, né? E também a questão do tamanho. Você pode, numa degustação técnica, usar a taça ISO, que é uma taça de cristal
que é menorzinha, parece que é uma taça para vinhos de sobremesa mesmo, mas ela chama ISO, ela é uma taça própria para degustar a parte técnica, mas tem também o modelo de taça. Então, se for uma taça que tenha 500 ml, 300 ml, 180 ml, não tem problema de você degustar um vinho branco, um rosé ou um tinto. Não tem problema. É que com relação à etiqueta do mundo dos vinhos, é a mesma coisa que quando a gente fala etiqueta dos alimentos, Sim, né? sim. Então, como que você vai colocar aquelas taças para diferenciar uma das outras para poder direcionar o seu cliente ou até mesmo você? Então, de modo geral, nós temos a taça ISO, que é para qualquer tipo de degustação, e a taça formato Bordeaux, que ela não é tão aberta, não é tão bujuluda, ela é mais reta, ela sobe mais reta, independente do ml, é uma boa taça. Diferente da de vidro, né? E de acrílico. De acrílico, geralmente, utiliza-se muito em degustação de alguma ação específica. E vidro utiliza em feiras de vinhos, né? Eu já vi bastante de acrílico em ambientes que tem degustação externa, assim, Sim. né? Sim. Por conta dessa questão do não controle Sim, sim. do ambiente. Decanter. Agora eu quero entender sobre a utilização do decanter. Você armazenou seu vinho direitinho, na horizontal, com rolha, se for um vinho reserva. Se for um vinho que não é reserva, você já comprou para tomar no sábado, né? E aí você deixa ele antes do decanter, você deixa ele em qual temperatura? Quais temperaturas são as ideais para o consumo dos vinhos, tanto os tintos, quanto os brancos, quanto os espumantes? Qual a temperatura? Quando nós falamos de espumantes, cavas, prosecos, champanhe, a gente deixa em torno de 6 a 8 graus. Brancos e rosés, nós podemos deixar a mais ou menos 10, 12 graus. E tintos, nós deixamos a 16, 18. Lembrando que, como nós somos um país subtropical, muitas das vezes um vinho tinto tem que ter resfriamento. Tem que continuar, né, o resfriamento dele. Então, você tem uma adega ou não tem, você tem que manter ele a essa temperatura. Por quê? Porque ele vai entrar numa temperatura mais alta muito mais rápido. Então, sempre procurar manter essas temperaturas para essas classificações de vinhos. E é interessante a questão do decanter, é uma pergunta que também muita gente não sabe em qual momento que você deve, né, utilizar um decanter. Então, você tem 2 momentos para utilizar o decanter. Um deles é quando você tem um vinho muito jovem, de safra jovem, tô falando 2, 3 anos, que ele tá com um teor alcoólico de 14,5%, por exemplo, e tá nítido no nariz, e ele tá com muito tanino ou muita acidez. O que vai acontecer? Você vai aerar o vinho no decanter e aí ele vai ficar mais macio, mais redondo com as suas características para que você possa degustar as melhores fases daquele vinho. E a segunda opção de utilizar um decanter é quando você tem um vinho que passou por carvalho 12 meses, 24 meses, 36 meses e é um vinho de guarda, tá? E é uma safra de 10, 15 anos. E por que passar este vinho em específico em decanter? Esse você tem que passar sempre. Porque ele pode ter borra, que isso não é um sinal de um vinho estragado, tá? As borras quer dizer que ele foi muito bem armazenado e que ele continuou o envelhecimento dele dentro da garrafa. E também tem a questão dele abrir os aromas secundários e terciários que vêm da madeira. Então, por exemplo, eu já tive caso onde eu fui fazer um evento num dia com um vinho
um Brunello, que tinha 10 anos de safra, e eu coloquei no decanter por 2 horas. E eu fui Tem fazer o essa evento. questão também do tempo que fica no Sim, decanter? sim. Sim, porque ele vai mudando. Esse vinho, por exemplo, em 2 horas ele não estava pronto ainda para ser degustado. E aí, como no dia seguinte eu precisava fazer um outro evento, um jantar, com o mesmo vinho, só que eram outras pessoas, eu abri a garrafa 7 horas antes. Era outro vinho. Uau! Então só podemos, quer dizer, podemos usar o decanter sempre, né? Sim. Mas o recomendável é para vinhos jovens, para aumentar os sabores, e para os vinhos mais de guarda, para os vinhos mais antigos, para também realçar os sabores da guarda E o aroma. e o aroma. Isso. Perfeito. E assim, quando a gente armazena, como armazenar o vinho? Nós precisamos sempre ter aquela ideia de que, se o vinho ele é de screw cap, que é a rosca, nós não precisamos armazená-lo deitado, na horizontal. Porque Não se ele precisa ter passou ou contato não com por rosca. carvalho, ele já está pronto para ser degustado. Agora, se nós formos falar de um vinho reserva, aí nós temos sim que armazená-lo deitado, um lugar sem umidade, um lugar seco, um lugar que não tenha iluminação, não tenha calor também, e deixa ele ali quietinho. Ah, mas de vez em quando eu mudo a posição. Não pode. Não pode? Não pode. Procure deixar ele hibernando ali, quietinho. Na adega. Na adega. Ou se você não tem uma adega, coloca na parte de baixo do seu guarda-roupa e olha, ele vai ser muito bem armazenado. Vamos interromper agora um pouquinho da nossa entrevista para o nosso intervalo e em breve estaremos aqui para mais orientações de como e quando e em quais temperaturas consumir um bom vinho. Voltamos agora no Entre Elas. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre quais as temperaturas adequadas de servir um vinho tinto, um branco, um rosé, como escolher a taça que vai te proporcionar a melhor experiência de degustação desse vinho, como armazenar esse vinho de uma forma adequada, como armazenar se ele for um vinho reserva, um vinho de guarda, e se é necessário ou não armazenar um vinho jovem, por que colocar num decanter, qual a função de aerar esse vinho. E agora a gente vai continuar um pouquinho mais dessa conversa com algumas dúvidas que surgiram aqui nesse meio tempo. Depois de aberto, o vinho ele foi aberto, foi colocado no decanter, sobrou. O que fazer com ele? Consumir no dia seguinte? Se já vai perder, já vai oxidar? O que fazer com ele? Nós precisamos entender primeiro que depois do vinho aberto, ele já vai começar a perder propriedades em contato com o ar. Então, quanto mais rápido você degustar aquela garrafa, melhor. Nós falamos de um tempo mais ou menos até ele estragar, né, virar um vinho oxidado,
Para brancos rosés, em torno de 2 dias. E para vinhos tintos, em torno de 3 a 4 dias. Por mais que você coloque, por exemplo, eu voltei a rolha, ou eu fechei o meu vinho com um Vacovan, que é uma tampinha de plástico, né, silicone. Explica um pouco o que é esse Vacovan, que eu descobri recentemente ele e eu nunca tinha ouvido falar. O Vacovan tem uma bombinha, onde você coloca essa tampinha de silicone na garrafa e você vai bombear tirando o ar que fica entre o vinho e essa tampinha de silicone. Por quê? Como nós falamos, de vinho oxidado, né? Porque em algum momento ele entrou em contato com ar, também vai acontecer depois do seu vinho aberto, caso você não degustar a garrafa inteira. Inclusive, hoje em dia, por falta das garrafas menores de vinho, de 187 ml, de 375 ml, as pessoas estão recorrendo muito ao Vacovan para poder fechar o vinho de uma melhor maneira. Mas mesmo assim, nós voltamos ao que eu havia dito, que vinhos brancos, 2 dias, 3. Mas ele perde menos as suas características organolépticas, né? Do corpo, Sim. dos aromas, Sim. utilizando o Vacovan do que utilizando a rolha normal. Sim, porque quando você coloca, só volta a rolha ou fecha o screw cap, que é aquela tampinha, né? A rosca, aí você acaba deixando o ar dentro da garrafa, diferente do Vacovan. E hoje em dia existe também a possibilidade de você fazer o serviço de um vinho muito caro, muito específico, né? Através do Coravin. Coravin é como se fosse um aparelho que você introduz uma agulha na rolha e tira apenas a quantidade que você quer servir. Não entra ar. Uau! E também, né? Isso é interessante, mas eu imagino que deve aumentar a pressão dentro da garrafa, que é uma beleza. Sim, porque ele tem a parte de gás que acaba não deixando o vinho sair por aquela agulha e nem entrar ar. Eu percebo que isso é uma demanda muito grande. Eu, como nutricionista, não recomendo que a pessoa consuma uma garrafa de vinho numa tacada só. Não recomendo. Escutem bem, donas moças, não recomendo uma garrafa de vinho sozinha de uma vez só, né? O vinho ele é interessante, ele é importante às vezes em alguns aspectos por conta dos componentes nutricionais do vinho, né? O vinho ele é riquíssimo em antioxidantes, tanto o resveratrol, né, que é um composto bioativo que tem um potencial antioxidante enorme, quanto as antocianidinas nos vinhos tintos. Existem algumas uvas que ela tem mais flavonoides. Flavonoides, deixa eu explicar. Flavonoides também é um composto bioativo, antioxidante, muito presente aí nos vinhos, em frutas, em vários alimentos que têm um potencial antioxidante importante. E algumas pessoas às vezes nos perguntam quais as uvas, né, que a gente encontra mais flavonoides. E é até engraçado porque a uva Taná, que é uma uva emblemática, o que é uma uva emblemática? Ela mais se adaptou ao Uruguai, então é uma uva emblemática no Uruguai. Essa uva ela tem uma concentração muito maior de flavonoides. E quando eu comecei a trabalhar com vinhos, o meu pai infartou. E aí eu comecei a entender esse composto de uma maneira diferente. Porque até então
eu não entendia ao certo o que era, né? E aí eu falei pro meu pai, poxa pai, eu vou te dar um vinho de presente com a uva Taná, um vinho uruguaio. E aí ele aceitou, ele falou, mas eu não gosto muito de vinho seco. Eu falei, não, mas pai, vai ser muito bom. E ele começou a degustar vinho nessa época, 20 anos atrás. E ele tomava muitos medicamentos, né? E até hoje ele degusta vinho. E é muito bom para ele. Hoje ele toma 4 tipos de medicação, né? E é bacana as pessoas entenderem essa parte benéfica que o vinho traz para nós. E até vai uma pergunta, né? Muita gente fala, mas poxa, bom, eu sou sommelier, eu tenho que trabalhar com vinhos todos os dias, né? Como que eu vou fazer se eu não degustar? Mas a verdadeira degustação técnica, nós não ingerimos o vinho, nós cuspimos. Então, mas você nunca engoliu? Já, vinhos que eu gostei, que são do meu paladar, ok, mas geralmente a nossa degustação é técnica e a gente acaba cuspindo o vinho, nós não ingerimos. E as pessoas falam muito, a quantidade que você tomar de vinho, você toma de água. Agora vai uma pergunta para você, né? Qual é essa relação? Porque já que não podemos, né, degustar vinho todos os dias, por N fatores, às vezes as pessoas falam, eu vou degustar uma tacinha de vinho, mas eu vou tomar uma taça de água. Tem a ver? Vamos lá. Adorei a pergunta. Adorei a pergunta. Quando a gente fala sobre consumo de álcool, o álcool, isso, assim, temos que entender que quando a gente come as coisas, quando a gente ingere, tudo vira nutriente, né? Então a gente toma um vinho, a partir do momento em que a gente engoliu, já não é mais vinho. É álcool, é composto bioativo, é carboidrato residual do açúcar, da uva, né? Então, já o vinho você engoliu, ele já virou nutrientes, que você vai absorver e eles vão ser metabolizados de formas diferentes. Então, esses compostos bioativos, os flavonoides, o resveratrol, eles vão entrar no seu corpo e vão atuar como antioxidantes potentes no seu corpo. O álcool, ele vai entrar no seu corpo e ele vai atuar no seu cérebro, no fígado, né? Nos lugares em que o álcool atua. O açúcar, ele vai entrar e vai ser utilizado como fonte de energia, aumentando glicemia e fonte de energia para suas células. Então, você engoliu o vinho, não é mais vinho, é um monte de coisas que vão ser separadas em caixinhas e vão ser metabolizadas dessa forma. Então, por que se bebe a água junto com o vinho e por que se não beber você vai sentir sede? Fatalmente você sente sede. Você já deve ter percebido isso, né? Sim. Se beber vinho sem tomar água, você vai sentir sede. Isso é por conta do álcool. Não tem relação com os compostos bioativos nem com açúcar. O álcool, ele tem um potencial de gerar desidratação, né? Ele altera um pouco a nossa questão da urina, né? Tanto é que você acaba tendo um pouco mais de vontade no banheiro quando você bebe bebidas alcoólicas, né? Então ele desregula essa questão da água no nosso corpo, né? Então o álcool ele desidrata e é por isso que você sente sede, né? E por isso que é importante você tomar água junto com qualquer bebida alcoólica, não somente com vinho. É que com vinho acaba sendo uma coisa mais cultural, porque geralmente quem bebe vinho não está buscando os efeitos do álcool, ele está buscando realmente observar o paladar, a degustação, ter a experiência do vinho. Mas qualquer bebida alcoólica gera desidratação e aí é necessário um consumo de água. E você pode observar que se você tomar bebidas alcoólicas em grandes quantidades e tomar água, você vai ter menos efeitos da desidratação no dia seguinte, né? Então, se você não bebe essa água,
Provavelmente no dia seguinte você vai estar com um pouco de dor de cabeça, uma moleza no corpo maior, e isso é por conta dos efeitos dessa desidratação também. Olha, Entendeu? isso é muito importante, viu, gente? Porque geralmente nós, da área de sommelier e outras áreas também, nós temos essa preocupação em realmente degustar a água junto com o vinho. Eu já ouvi falar que essa coisa da água não é só essa questão nutricional, fisiológica, tá? Mas também para você melhorar a sensibilidade no momento da degustação do vinho. Procede isso? Procede, porque quando nós vamos fazer uma degustação de qualquer tipo de vinho, seja ele branco, rosé, espumante ou até mesmo os vinhos tintos, nós precisamos limpar a nossa papila gustativa. Então, o primeiro contato do vinho com a nossa boca, ele vai neutralizar a nossa papila gustativa. Então, nós passamos a água em toda a nossa boca para que esse segundo contato, a segunda degustação, ele mostre quais são as características que ele tem realmente. Então, é importante, sim, você degustar um vinho com água também acompanhando. E muita gente tem dúvida, por exemplo, mas como que na hora da harmonização, como que eu vou saber se esse vinho harmonizou com aquele tipo de prato que eu escolhi? A harmonização, quando nós falamos de degustação junto com um alimento, nós estamos falando de você colocar a comida na boca e o vinho junto. Não é primeiro você come, engole a comida para depois você degustar o vinho. Os dois têm que ser colocados ao mesmo tempo na sua boca. E aí sim você analisar as características do vinho, as características do alimento e todas as nossas características na nossa papila gustativa, né? Na nossa língua. Onde está o doce, onde está o amargo, onde está o salgado e assim sucessivamente. Olha, para mim essa foi uma grande novidade. Eu não sabia que você tinha que colocar os dois ao mesmo tempo na boca para sentir a harmonização. E outra coisa que você também pode limpar a sua papila gustativa, não é somente água. A água pode ser com gás ou sem gás. É isso, Tudo eu ia bem. perguntar. Qual é a diferença? Faz diferença, assim, com gás e Com sem gás gás? você acaba tendo uma limpeza instantânea, né? Mais rápida, por conta do gás mesmo. Mas não tem problema, pode ser com gás. Tem gente que não gosta de água com gás, então pode ser sem gás, não tem problema. E outra coisa que limpa a nossa papila gustativa, numa degustação, de análise principalmente, é um pedacinho de pão. Pão? Pão, exatamente. Se for uma análise de característica técnica, é água e pão, mais nada. Porque se você se alimentar com algum tipo de comida, algum outro tipo de alimento, prato específico, você neutraliza a sua papila gustativa. E aí você acaba não percebendo as características Exatamente. do vinho. Então o pão ele é escolhido por ser um alimento mais neutro. Sim, com certeza. Vamos parar por aqui agora para o nosso intervalo e voltamos logo mais no nosso ping-pong sobre como servir, armazenar, o que observar nas características do seu vinho. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal!
é uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a BrodFi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos agora no nosso momento entre elas, falando um pouco sobre vinhos, como armazenar, como consumir, como saber se ele está estragado, o que faz esse vinho estragar. Aqui com a Débora Alckmin, a nossa sommelier preferida aqui do nosso programa. Super convidadíssima, linda, maravilhosa. Obrigada. Vamos agora no nosso ping-pong com algumas perguntas um pouco mais direcionadas para você responder para a gente, o nosso público maravilhoso. Por que a forma de servir o vinho influencia tanto na experiência da degustação? Porque o vinho ele é um ritual, né? Desde a abertura até o serviço e finalizando com a harmonização dos pratos. Se você não tiver um vinho, por exemplo, numa temperatura ideal, você não consegue fazer essa harmonização da melhor forma. Então, se você não tiver uma taça adequada para que ele possa ir modificando todas as suas características, você também não vai dar o melhor para o seu cliente e para você também. Então, a forma com que você faz todo o serviço do vinho, desde a abertura até o serviço em si, na taça adequada, na temperatura ideal, você acaba que tendo esses pontos a se preocupar. E a temperatura, ela pode alterar o sabor do vinho? Sim, ela pode alterar algumas características. Por exemplo, se você tem um vinho que ele tem um teor alcoólico alto já, e um vinho branco, e você não faz o serviço desse vinho numa temperatura ideal, você acaba deixando mais nítido o teor alcoólico dele. E como ajustar a temperatura correta do vinho em casa sem adega? Sabendo já, como nós falamos nos blocos anteriores, que são temperaturas diferentes entre espumantes, vinhos brancos e rosés e tintos. Vamos ver se eu decorei já. Vinhos espumantes são por volta de 5 a 6 graus. Rosés e brancos, 8 a 10. E tintos de 14 a 16? 16 a 18. 16 a 18, errei. Acertei a trave aqui. Me fale, como você faz para consumir o vinho na temperatura certa, sem a utilização de adegas? É muito tranquilo. Se você não tem uma adega para manter a temperatura dos vinhos, você pode deixar, por exemplo, os vinhos espumantes, brancos e rosés, armazenados dentro da geladeira normal. O espumante, antes de você degustá-lo, você deixa 20 minutinhos no freezer, no congelador, para que ele pegue a temperatura ideal. Para vinhos tintos, como nós somos um país subtropical, nós precisamos ter essa temperatura entre 16 e 18, onde a gente pode deixar também 20 minutinhos na geladeira para que ele entre nessa temperatura e você possa servi-lo nessa temperatura ideal para tintos, tá? Então, a gente precisa só ter essa questão de saber a temperatura e ter uns minutinhos para esperar ainda para fazer a degustação. Quando o vinho está aberto, você guarda ele na geladeira ou fora da geladeira? A gente falou um pouquinho disso no outro módulo, você explicou, mas a gente não falou da geladeira. Não.
A gente tem mania, né, de colocar tudo na geladeira depois de aberto. Sim. Os alimentos e os vinhos também, né? Então, não tem problema, por exemplo, vocês deixarem os vinhos depois de abertos dentro da geladeira. Ah, mas e o tinto? O tinto também pode deixar na geladeira, sem problema nenhum, porque, na verdade, a temperatura que ele vai ter depois de aberto, praticamente quase não vai interferir com as características que ele tem. As tampas a vácuo realmente funcionam? O Vacovan, que nós estávamos falando, eles funcionam. Porém, como eu falei, a gente não consegue ter um bom vinho ainda depois dele aberto. Então, depois que você abriu, você tem que consumir a garrafa, porque vai ter um momento que ele vai acabar oxidando em contato com o ar. Tá. A iluminação, ela também interfere no armazenamento do vinho? Sim, sim. Geralmente, o vinho ele tem que ser armazenado sem nenhum tipo de iluminação. Ah, mas Débora, na minha adega eu coloquei LED, não esquenta. Mas mesmo assim, a iluminação não combina com armazenamento de vinho. E em alguns momentos a gente também até fala, né? Se a gente for reparar, por exemplo, nas garrafas de vinho tinto e alguns brancos, as garrafas elas não são transparentes, elas são verdes. Ah, sim. Verde um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, tem algumas garrafas que são marrom. É justamente para impedir a entrada de luz, né? Exatamente. Os sucos de uva, eles também têm essa característica, se você olhar Sim. as garrafas. É verdade. Justamente por conta disso, né? Lembrando que quando a gente fala que o vinho oxidou, essas coisas, o que oxida no vinho são justamente aqueles componentes nutricionais, que são os compostos bioativos, que acabam dando essas características de aroma, sabor. São a presença desses componentes que acabam dando essa característica. E o fato deles serem antioxidantes, o que é um antioxidante, né? Você sabe o que é um antioxidante? Peguei você no pulo! Não, imagina, o antioxidante, a gente tem um monte de radicais livres, né? Vocês já ouviram falar em radicais livres? Já ouviu falar Sim. em radicais livres? Então, o mundo, ele é repleto de radicais livres. O antioxidante, ele pega esse radical livre e aí ele oxida, né? Porque aí ele pega esse radical livre e oxida. Então, quando você entra o vinho em contato com o ar, esses antioxidantes, eles vão capturar esses radicais livres para eles neutralizarem esse radical livre, né? Essa é a função do antioxidante no nosso corpo, né? O nosso corpo, a gente toma um antioxidante, a gente toma um vinho com antioxidante e eles neutralizam os radicais livres do nosso corpo. Por isso que eles previnem o envelhecimento, por isso que eles melhoram a pele, por isso que eles evitam com que as gorduras se depositem nas artérias. Existem várias funções desses antioxidantes. Eles vão neutralizar esses radicais livres, eles vão capturar esses radicais livres. E quando eles capturam esses radicais livres, eles oxidam, né? E é isso que acontece com o vinho, quimicamente falando. É mais ou menos quando eu falei, então, por exemplo, de você degustar um vinho que tem muito tanino com uma carne mais gordurosa, porque ele vai neutralizar a gordura. Exatamente. Quimicamente falando... Tô aprendendo bastante coisa também aqui. Quimicamente falando é isso. Qual é o erro mais comum ao servir um vinho em casa? Qual que é o erro que você percebe nas pessoas? Imagina assim, eu como nutricionista, todo mundo me pergunta se eu fico avaliando os pratos alheios quando eu como com alguém. Você como sommelier, você avalia essas coisas quando você vai na casa de alguém e alguém serve um vinho? Você tem já esse olhar clínico? Tenho. E o que você percebe que são os erros que acabam com o momento da degustação do vinho?
É o tipo de taça que ele vai ser servido, é a temperatura que ele vai ser servido, é como ele foi aberto. Qual que é a forma correta de abrir um vinho? De Aquela de rolha, rosca. de rosca, não tem segredo. Você vai segurar na cápsula inteira e você vai girar sentido anti-horário, ou seja, para o seu lado esquerdo do corpo, segurando nela inteira que ela já vai abrir. Uhum. Agora, com relação a um vinho de rolha, você tem que abrir ou com o abridor, né, o saca-rolhas próprio, né, porque você não pode fazer nenhum tipo de barulho ao retirar a rolha, Não? Por quê? nem espumantes. Então, você Jura? imagina qual Tudo. que é... não pode, Não não sabia. pode, não pode. Quanto menos barulho, melhor. Então, muita gente não sabe disso, mas tem gente que coloca um saca-rolha que não é o ideal, e aí, aqueles de T, né, que é um dos primeiros, e puxa com tudo, enfim, não é o serviço ideal do vinho. E tem Qual também... que é o correto? É você ter um saca-rolha profissional. Aquele de fazer assim? Também não. Não. Qual que é o Não. saca-rolha adequado? Aquele que você aperta o botãozinho e faz... Ah, aquele é muito fácil, mas não é. Como que... E ainda mais esses a gente não consegue utilizar, por exemplo, trabalhando dentro de um restaurante, como sommelier, igual no meu caso. Então, o saca-rolhas profissional, ele é um saca-rolhas que tem 2 fases. E... É aquele que você faz assim? Isso, aí você coloca a primeira fase, você puxou a primeira fase, e aí você coloca a segunda fase e puxa a segunda fase. Então, esse é o saca-rolha de 2 fases, que é o ideal. Tem saca-rolha que é de uma fase só, e aí você precisa puxar, porque a segunda fase não tem, e às vezes a rolha ela é maior, mais comprida, e aí você acaba que tendo que realmente puxar. Então, o ideal é o saca-rolha profissional com 2 fases. Olha só, eu não imaginei isso. E o que quer dizer quando faz barulho? Qual que é o problema de fazer barulho? O único barulho que tem que ter no mundo do vinho é uma taça brindando com a outra. O resto é? O resto não é etiqueta de vinho. É uma questão de Não é etiqueta. serviço. E o outro erro, que eu acabei te cortando aí, quando você falou do saca-rolha, que eu fiquei... É a temperatura do vinho e o que vai ser servido, A taça. né, para poder harmonizar. A né? forma de abrir. E a taça, né? Forma de abrir, a taça, a temperatura e qual é o alimento. Apesar de que, quando eu estou presente na casa de amigos, parentes, em viagens... Liga outro modo, né? Liga o modo lazer, não sou mais sommelier. Não, Não. não. Não, eu levo os vinhos, inclusive, né? Para passar um momento bacana, porque eu acredito muito que o mundo do vinho, ele é um mundo que você não faz as coisas sozinho. Então, por exemplo, eu nunca degustei um vinho sozinha. Vou abrir uma garrafa, seja ela de 750 ml, ou 375, ou 187 ml, e degustar sozinha. Porque eu acho que vinho é companhia. É você estar com a sua família, com as pessoas que você ama, seus amigos. Então, eu acho que vinho é isso. Então, quando eu estou com alguns vinhos para serem degustados, eu sempre degusto com minha família, meus amigos. E as pessoas acabam me pedindo, coloca o vinho na geladeira, se você achar que tem que colocar para chegar numa temperatura ideal, abre o vinho pra gente. Então, na verdade, eu acabo fazendo o meu trabalho sem pensar, porque eu amo o que eu faço, de uma maneira muito natural, muito prática. Então, todo mundo já vê a Débora como a sommelier do jantar, do almoço, do encontro. E é assim que as coisas funcionam. E aí todo mundo te pergunta tudo sobre Aí todo o mundo me vinho, pergunta tá tudo. harmonizando. Aí acabo que falando muitas coisas do mundo do vinho, porque é muito amplo, a gente sempre está aprendendo o tempo inteiro.
E o mundo do vinho não é só apenas essas características, né? Mas é a sua vivência. Então, por exemplo, eu estive na Itália e eu não vou esquecer um vinho que ele marcou muito na hora da degustação que eu fiz, porque ele tinha um aroma, engraçado falar isso, mas ele tinha um aroma de azeitona verde da Sicília. Nossa, que Um vinho específico. branco, Específico. é muito específico. Então, assim, vinho é isso, é momentos, é aquilo que você vai degustar com alguém, com pessoas que você ama, e não apenas sozinha. Tem gente que fala assim, o vinho é minha companhia. Ok também, gente, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo. O que é o bico do decanter e por que ele tem aquele formato? Aquilo é útil realmente? Então, Porque o que eu vejo bastante é as pessoas colocarem a garrafa inteira no decanter e deixar. sim. Mas eu já vi também as pessoas usarem esse bico. Então, o bico é o que a gente coloca na garrafa, é um bico mesmo. A gente chama de aerador. Então, a hora que você está servindo o vinho, ele passa por esse bico e aí ali ele já está aerando, já está entrando em contato com o ar com mais frequência. A gente acha que não, mas sim. E a questão do decanter é porque a gente precisa deixar o vinho em contato com o ar para que ele possa liberar os aromas secundários e terciários e amaciar com relação à acidez e tanino. Então, o formato do decanter e esse bico que a gente coloca na garrafa antes de servir é Ele para já tem um aerar. formato específico para entrar em Sim. maior contato com o ar para que consiga fazer isso. Sim. Qual é a diferença entre o sommelier e o enólogo? Boa pergunta. Muita gente confunde o sommelier e o enólogo. O enólogo, pessoal, é aquela pessoa que vai entender qual é a região, de qual país, qual é o solo, a temperatura para poder plantar as videiras de uma determinada uva específica. E ele vai o processo até o vinho pronto. Nós, sommeliers, nós estudamos tudo o que o enólogo faz e no final das contas somos ainda vendedores, porque nós estamos dentro de restaurantes, por exemplo, oferecendo a melhor experiência de harmonização com todo o conhecimento que nós pegamos do enólogo para poder dar a sequência à venda e finalização. Pelo que eu entendi, são coisas completamente diferentes aqui, né? O enólogo ele é mais quase um agronomista, né? Sim. Vinho. A faculdade de enologia é uma faculdade que você demanda 4 anos e você estuda tudo, desde o solo até o plantio, até o vento, qual é a época de poda das videiras, se você vai passar aquele vinho por carvalho ou não, se vai chegar uma praga ou não na sua plantação. Então, existem vários fatores técnicos, né, que o enólogo é o responsável. Porém, um enólogo, ele não consegue pegar uma safra ruim e fazer um vinho bom, mas ele consegue pegar uma safra boa e fazer um vinho ruim. Agora, para finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas para as nossas telespectadoras de o que elas devem pensar na hora de comprar um vinho e oferecer para a pessoa de uma forma que seja mais prazerosa e uma experiência mais agradável possível. Vamos lá. Bom, eu vou fazer um bate-bola aqui também contigo. Por exemplo, eu te chamo para jantar em casa. Eu vou fazer um risoto ao molho de mexerica com camarão. Então eu tenho um risoto com um molho que ele tem uma acidez mais concentrada e camarão. Camarão, a gente pensa que é branco, então tem que ser uma coisa mais suave. É isso?
Tô indo no caminho certo? Sim, mais leve. Mais leve. Pode ser tinto, rosé ou branco, desde que o tinto seja uma uva mais suave, é isso? Isso, exatamente. O que mais é? E aí, Surpreendi, eu ó. vou... Provavelmente eu vou escolher ou um rosé ou um branco. Esse branco, se eu pegar um vinho Argentina, vamos escolher, vai, Argentina, uva 100% Chardonnay, um vinho branco, só que eu quero um vinho barricado. Para harmonizar o meu molho de mexerica, né? E harmonizar o prato como um todo, porque a mexerica ela tem um pouco mais de acidez. Então eu não posso metalizar a sua boca na hora da nossa refeição. Então, acidez com acidez, né? Metaliza. Mentaliza. Então Exatamente. tem que ser um vinho branco que tem uma acidez mais Redonda. Para harmonizar com o nosso prato. E aí, é claro, eu vou deixar ele na temperatura correta, vou servir numa taça. Você consegue ver a acidez no rótulo? Não. Não. Você só consegue saber sobre acidez, tanino, com relação a país, região, sub-região e uva. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito fácil. Se você for degustar um vinho com a uva Pinot Grigio, que é uma uva que você encontra na Itália, da região de Sicília, a gente sabe que o formato da Itália é uma bota. E na ponta da bota nós falamos a pedra da bota. A pedra da bota é a Sicília. Então, em volta da Sicília, você encontra o oceano, mar. Então, este vinho Pinot Grigio, a característica dele é ter uma salinidade em aroma, uma mineralidade e com uma acidez muito mais presente. Então, dependendo daquilo que a gente havia dito, de terroir, solo, temperatura e região, os ventos, eles trazem muito essas características para o vinho. Igual quando nós falamos do Chile. O Chile, de um lado do Chile, é a Cordilheira dos Andes. Do outro lado do Chile, é o oceano. Então, os vinhos do Chile, e junto, né, ao terroir, são vinhos que têm muita acidez e muito tanino. Bom, muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Obrigada a você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você, como as nossas telespectadoras te encontram, se você tem algum canal de orientações, de dicas, se elas precisarem de uma sommelier para alguma coisa, como elas te encontram. Bom, pessoal, vocês vão me encontrar no @Débora Alckmin, tudo junto, com um A só, e também no Da Semente à Taça. Então, se vocês precisarem de uma sommelier para dar algumas dicas nesse meu canal do Da Semente à Taça, eu tenho alguns vídeos curtos que falam um pouquinho dessas diferenças entre rótulos, como identificar um vinho estragado e várias outras dicas. Então, me segue. Ficaremos por aqui. Eu sou a Natália Duarte, nutricionista. Também vou deixar os meus canais de contato para acompanhamento nutricional, orientações nutricionais. Estão aqui as minhas redes sociais. E ficamos por aqui. Até o nosso próximo momento, entre elas, aqui na TV Judaica.